Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a direção do Simplast, ao Roberto pelo convite, a oportunidade. Como está dito ali no PPT de abertura, não é uma palestra, é um bate-papo. Primeiro porque eu não sou economista, não tive talento para fazer vestibular para economia, fiz de propaganda. Tá? E segundo, a intenção mais é provocar uma reflexão, já que vocês todos são ou empreendedores ou gestores, né, nesse momento que o país passa, que é um momento muito difícil. Currículo eu vou pular, tá, porque está lá no material que vocês receberam de convite. Tá? Eu queria só, antes de começar, fazer duas observações. Né? Uma é que soube que o nosso presidente é de Guaporé, né? Eu tive a felicidade de morar em Guaporé no início da minha... Quando eu era pequenininho ainda, fiz 3, 4 anos lá no colégio Monsenhor Scalabrini. Tá? Então tenho uma memória afetiva com Guaporé, mais alguma coisa além dos roedels, né, que nos aproximam aqui. Tá? Além disso, tem um detalhe que é irrelevante, mas eu faço questão de registrar, que eu não tenho vínculo profissional direto com a indústria do plástico, mas eu tenho um vínculo, e foi um momento muito importante na minha trajetória, pequena trajetória profissional, com uma empresa que atua com produtos plásticos no mercado B2C, que é a Grendene. A Grendene foi nossa cliente durante quase 10 anos, e eu não vou dizer quando para não revelar a idade, tá? Mas eu divido a minha trajetória profissional antes de trabalhar para a Grendene e depois de trabalhar para a Grendene. Tá? Assim, os irmãos Alexandre e Pedro, os seus gestores, que são os mesmos que estão lá até hoje, que é o Rudimar Dalonder, que é o Gelson Rostirola, que é o Márcio Dalbó, que é o Edson Matsu, que é o cara de design, uma das feras do design no Brasil, o cara que fez Ryder, né, depois deu continuidade a Melissa. Então, a Grendene proporcionou a minha formação profissional, né, abrir a minha cabeça para o mundo. Tá? Então, eu queria fazer esse registro também, porque é mais um vínculo aqui. E entre outras pessoas que eu já conheço, né, como o Dr. Roedel, lá, pai também dessa dupla maravilhosa, que é o Roberto e o César, dois brilhantes jovens, né, eu queria também fazer uma saudação especial ao Dr. Gilberto Mosman, né, que tive a felicidade de também aprender muito com ele, em bons tempos, na época que eu estava nos Jovens Empresários, então fico muito feliz em encontrá-lo aqui e agradeço o prestígio de todos vocês. Dito isso, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo. Vou fazer só um roteirinho aqui do que a gente vai tentar abordar com vocês. Tá? As principais crises mundiais e locais, o DNA das crises e o lado de dentro da empresa, alguns dos possíveis erros. Estamos conscientes da crise? Estamos conscientes da crise. Preparados? Perfil dos consumidores americanos da crise, que eu creio interessante fazer uma comparação com o nosso perfil brasileiro. Aí o perfil do consumidor brasileiro na crise. Tem uma empresa da área de consultoria muito inteligente do ponto de vista de estratégia de mercado, que é essa Allied Minds, que na verdade é uma grande consultoria em São Paulo, e ela realizou esse ano seu primeiro fórum, falando de alguns aspectos ligados à crise no Brasil, e reuniu lá 175, fez pesquisa com 175 entre CEOs, diretores de marketing, de RH, das principais empresas brasileiras. Então tem alguns achados interessantes que eu considerei relevante, como diriam os meus amigos do PT, socializar com vocês. Tá? E aí só uma consideração ou considerações finais, e depois eu fico à disposição, né, para perguntas. Então aqui, de novo, não sou economista, não sou historiador. Né? Eu, aliás, até agradeço muito, mais uma vez, Roberto, teu convite, porque ele me provocou. Normalmente a minha área de maior atuação é na gestão, obviamente, de comunicação, planejamento de comunicação e gestão de conflito e crises. Tá? Então, eu tenho palestras muito mais estruturadas, já preparadas nessas duas linhas. Né? E aí o Roberto me provocou, disse, não, Gil, vamos tentar fazer alguma coisa que traga uma visão de marketing dentro desse cenário econômico e de que maneira a gente possa provocar uma reflexão. Então, isso ele fez com que eu também não pegasse lá da prateleira a minha palestra pronta e fosse dar uma mergulhada e pesquisada. Então, só para contextualizar, se nós começarmos a pensar aqui a partir do século XX, tá? Nós temos lá em 29 a crise de 29... Opa! Desculpa.
acontece com o Bill Gates, pode acontecer comigo também, né? Crise de 29, ou a Grande Depressão. Naquele momento, o setor mais afetado no Brasil foi o do café, né? Porque era o principal item de exportação. Depois nós tivemos lá em 73 o choque do petróleo, na guerra do Yom Kippur, né? Que foi a disputa entre árabes e judeus. Depois, em 79, né, a Revolução Iraniana, né, com o segundo choque do petróleo, e a instauração da República Islâmica. E lá naquela época, vejam bem, hein, de novo, para quem não é economista, não é historiador, vai entender, ou pelo menos vai perceber, o que era em 1980 o barril do petróleo a $80, né? O que isso gerou de impacto. Em 80, né, a década de muito intervencionismo estatal, né? No Brasil, a gente teve aquele período ali de 64 e 85, né, que teve o seu lado positivo, mas também teve o seu lado negativo, que foi a contratação de financiamentos internacionais, que depois as taxas de juros dispararam e acabou repercutindo no Brasil. Depois lá nós temos em 87, né, a Segunda-feira Negra em Dow Jones, com a perda de valor de 22% de todos os ativos que estavam no mercado naquele momento. Depois nós temos em 90, década de 90, listando aí, 97, 98, 99, tivemos crise na Coreia do Sul, na Rússia, no México, e aqui nós tivemos o Plano Collor. Tá? Seguindo ali, 99, então saímos aqui da década de 90, no final lá, Plano Real, 2001, Torres Gêmeas, e 2008, o subprime. Por dever de ofício, né, eu tento me informar o máximo possível, acompanhar todos os experts possíveis, seja da área de economia, de propaganda, enfim. Normalmente o pessoal está resumindo, melhor dizendo, a crise nesses dois primeiros blocos aqui, que é uma crise econômica, acoplada a uma crise política, e alguns outros experts também fazem referência a uma crise de confiança, né? Ou seja, se não tem confiança, não movimenta a economia, afeta a política e assim por diante. Mas eu ainda ontem tive a felicidade de ser convidado pelo Diego Casagrande, né, no programa dele lá, que é um excelente programa, um dos melhores programas de rádio na minha modesta leitura, né, do qual o nosso querido amigo César Rueda é sócio-atleta, lá tem programa de milhagem, né, e nós estávamos discutindo isso e eu fiz questão de trazer esse outro aspecto aqui, que não é... Gil. Esse outro aspecto aqui, que é o de... Gil, conseguiu tudo agora. Não vou botar a luz ali. Que é o capítulo ético. Tá? Então, assim, mas todos os eventos que aconteceram no ambiente público é porque é o aparelhamento do Estado, é o aparelhamento do PT ou dos governos anteriores, porque o Lava Jato nem começou no governo do PT, começou antes. Tá? Então, assim, tem uma crise de ética e de valores, e aí as pessoas, ainda o Diego me disse assim, mas também não dá para comparar o que tu está usando como exemplo. O que eu usei como exemplo? Eu digo, Diego, está cheio de exemplos no dia a dia. Eu vou ao supermercado todos os dias. Né? Gosto de ir ao supermercado porque eu gosto de cozinhar. Tá? Então eu vou ao supermercado todos os dias no final da tarde. Ou no sábado de manhã, ou no domingo de manhã. E eu canso de encontrar pessoas com mais de 10 itens na fila dos 10 itens. Tá certo? Canso de ver gente estacionando o carro em fila ou reservadas. Exatamente isso. Então, aí eu digo, mas não dá para comparar isso com o cara... Não, mas tem que entender, então, o tal do DNA. Né? Quer dizer, a diferença é, claro, questões éticas de corrupção e diferenciar de questões de educação. Né? Mas lá no fundinho, esse sujeito que vai lá e entra numa fila para 10 itens, com 20 itens, né? Se ele tiver oportunidade, tiver um cargo de confiança, vai gerir alguma coisa na área pública, ele provavelmente, aquele instinto dele, aquele DNA dele de falta de valores éticos, vai sentir-se à vontade para prosperar. Então, eu incluo esse item da ética como um dos DNAs da nossa crise. E aí, essa é o ponto-chave do nosso bate-papo aqui, que é assim, a gente sempre fala, obviamente, da crise do lado de fora da porta. É óbvio, e ninguém aqui está querendo dizer que todos nós que estamos sofrendo, eu com meu pequeno negócio, como pequeno empreendedor, estou sofrendo, todos nós, ninguém vai ficar imune a uma
verdadeira avalanche de aspectos caóticos que a gente vem vivenciando, principalmente agora, nesses 2 último e agora o mais recente mandato do governo do PT. Mas a gente também tem que olhar para dentro da empresa e entender o que nós estamos fazendo para fazer frente à crise, o que nós, inclusive, trabalhamos lá atrás com ferramentas de planejamento. Aliás, um outro detalhe, muita gente fala em planejamento, muita gente contrata ferramentas de planejamento, seja estratégico, seja de marketing, seja comercial, mas esquece de usar uma outra expressão. Não adianta planejamento, que você sabe tão bem quanto eu, sem fazejamento. Tem que fazer. E eu, pela minha experiência, por atuar na área de comunicação e de propaganda, a minha convivência com empresas, não estou falando de empresas de pequeno porte, nem microempresas, estou falando de empresas de médio porte, faturamento acima de 100 milhões, eu citaria, não citarei, obviamente, por questões éticas e de responsabilidade profissional, eu citaria para vocês, assim, tranquilamente, umas 10 que eu conheço que não trabalham com nenhuma das ferramentas. Trabalham com abordagem ainda comercial e assim por diante. Então, essa reflexão, em relação ao que nós devemos fazer com a nossa parte no tema de casa, que é a intenção desse nosso bate-papo aqui. Isso aí também os americanos usam muito, né? Agora o pêndulo está favorável, então a economia vai voltar, só que o pêndulo volta, né? Assim como foi visto em várias situações na história mais recente da economia mundial. E quando o pêndulo está a nosso favor, o que normalmente a gente acaba? Eu, não sei vocês, mas eu, na minha pequena empresa, a gente acaba esquecendo de algumas coisas ou descuidando de alguma coisa porque a onda está boa, vamos surfar na onda e assim por diante. Então, por exemplo, descuidar das ferramentas de gestão. Vai lá, contrata uma consultoria, paga lá o que é justo para um trabalho intelectual, que vai agregar valor, que vai instrumentalizar os gestores, e não faz acompanhamento, não faz nenhum tipo de uso adequado da ferramenta. Então, contrata, mas não usa. Tá? Uma outra coisa muito comum, que é subestimar a concorrência. Né? Eu não sei vocês, eu tenho uma certa dificuldade de participar de reuniões onde você vai e encontra as pessoas, não, isso aí eu já vi, tia. Isso aí eu já vi, não te preocupa, assim, ali na frente vai acontecer isso. Isso se aplicava, ou se respeitava, ou se considerava no mundo que não é esse mundo nosso aí, do mobile, do compartilhamento, né? Desse novo mundo onde não é o que a gente quer que o mercado faça. O mercado é que vai dizer o que a gente deve fazer. E subestimar a concorrência é muito comum, sim. Outro aspecto, é o descuido com a marca. Né? E, infelizmente, eu afirmo para vocês, pela minha experiência, no Rio Grande do Sul, poucas empresas trabalham com conceitos de branding, que é muito mais do que o logotipo ou do que um conceito, um posicionamento. Então, o descuido da marca, inclusive nos tempos contemporâneos de hoje, a gente está sofrendo, as empresas estão sofrendo muito mais, inclusive é uma das palestras que eu faço, que é a gestão de conflito e crise, que eu conto ali 15 exemplos de marcas que sofreram ataques. E esse descuido com a marca hoje, com as plataformas digitais, entendeu? O sujeito foi lá, teve um problema com a marca, com a empresa, não recebeu resposta, tá certo? Inclusive, eu cito sempre como exemplo, tem uma rede de supermercado muito importante aqui no Brasil, que não tem uma ouvidoria permanente, e que se você tiver alguma reclamação, ela diz que vai te responder em 48 horas. Em 48 horas eu vou para o Facebook, vou para o WhatsApp, meu grupo de amigos, e digo assim, que mundo tu está vivendo, cara? Tu me vendeu um produto com problema, eu quero trocar o produto, tu quer que eu espere 48 horas para tu me responderes ainda sobre o que tu irás dizer a respeito do meu problema. Então o descuido da marca, e outra coisa, não é só marca grande, é marca de todo o tamanho. Estamos vendendo bem, está bombando, está tudo certo. Né? Não tem nada de novo aqui, mas é comum, na época que está bombando, a gente descuidar de clientes. Descuidar. O pessoal muita gente usa colaboradores, né? Eu também usava colaboradores, até levar um puxão de orelha do chefe do Ministério Público lá de Caxias, o doutor Ricardo, que eles não têm essa de colaborador, é trabalhador. Né? Então, desde aquela época, eu ouvi usar essa definição, porque ele diz que ninguém colabora, as pessoas são pagas e têm que trabalhar e assim por diante, dentro das práticas contemporâneas. E os fornecedores também.
Outro dado que ainda é muito, muito crítico no Brasil, na área de marketing das empresas, na sua grande maioria, é pouco esforço de pesquisa. Portanto, se não tem pesquisa, não tem inovação. Então, essa é uma outra lacuna que a gente precisa cuidar nessa época de crise. Tá? E, obviamente, isso que eu estava comentando antes, que é a gente entender esse novo mundo. Pelo menos eu, que sou da geração analógica, né, aqui tem vários jovens, mas assim, é difícil. Né? Eu, por exemplo, não personalizando, mas para mim entender o mundo digital, eu criei um blog, porque a única maneira de eu conviver com as plataformas digitais era eu ter obrigação de gerar conteúdo para esse blog, e eu fiz isso durante um tempo, e hoje não estou utilizando mais, mas foi a maneira que eu encontrei de me reeducar, porque eu vim da época de pegar o jornalzinho na porta, sentar no café, ler, entendeu? E depois pegava a revista no final de semana, e hoje esse veículo que, na minha opinião, vai continuar existindo sim, mas a informação online, a notícia online, essa está disponível, o conteúdo está disponível, você tem que estar íntimo disso, você tem que ter intimidade com isso. Aqui está aí, de novo, a reflexão, que é a essência do nosso bate-papo aqui. Tudo bem, tem uma crise lá fora. Todos nós estamos conscientes. A pergunta é, estamos preparados? Esse aqui é um estudo da Deloitte, global, com mais de 300 administradores, estudo feito esse ano. Tá? Então, 76% dos entrevistados acreditam que suas empresas responderiam bem a uma eventual crise. Mas, ao menos de 49% têm se preparado. Vejam bem, 80% tem consciência que tem uma crise, né, que a empresa sabe lidar, mas 49% dessa amostra diz que eles não têm se dedicado para se preparar ao lidar com a crise. Entre as principais conclusões do estudo da Deloitte é a famosa diferença entre sentir-se preparado e estar preparado. Né? Pode ser uma jogadinha de frase, mas é verdade. Uma coisa é eu estar me sentindo preparado e a outra é eu estar realmente preparado. Então, de novo, não é um estudo feito só com gestores brasileiros. É um estudo com 300 entrevistados do mundo inteiro, numa plataforma que a Deloitte dispensa apresentações. Né? E aí, indo lá embaixo, entendendo o que esses 49% estavam fazendo referência, né? Então, esses 49% indica que se articularam com as equipes de gestão para compreender como a organização tem se preparado para a crise. Apenas metade revela que os administradores e a equipe de gestão têm reuniões regulares e específicas sobre a prevenção da crise. Então, temos ciência que tem crise, estamos atentos à crise, mas os gestores não fazem reuniões com as suas equipes, reuniões regulares, para discutir e desenvolver medidas preventivas em relação à crise. Principalmente a gente que trabalha com propaganda, né? Temos uma empresa de estratégia e de comunicação, a minha área é a área de comunicação, e eu tenho pares que são doutores, que são mestres na área de gestão empresarial. Mas a gente sempre fica com aquela desculpa, a agência, eu chego às 9 horas da manhã e, dependendo do dia, numa sexta-feira, eu saio 10 da noite, e aí tu não tem tempo para fazer a reunião e tal. Temos que, eu, por exemplo, fiz isso, né? Venho tentando me reeducar para poder estabelecer atividades internas com a equipe para fazer frente a esse cenário muito crítico. Está muito rápido, pessoal, não? Tá. Bom, aqui é uma parte de um estudo de 2 professores de Harvard, tá? Do professor John Kelch e a Catherine Jox, tá? Que eles definiram assim, de maneira muito resumida qual é o perfil dos consumidores americanos durante a crise. Eu fiz questão de colocar isso, porque na sequência eu vou mostrar o perfil dos consumidores brasileiros durante a crise. Tá? O que eles chamam de primeiro, que é o pé no freio, né? Que é o mais atingido e corta todo tipo de gasto. Obviamente tem muito a ver com uma parte relevante da cultura americana, que é muito mais racional do que a nossa. Né? O segundo perfil, eles chamam de abalado, mas paciente. E é o maior de todos os segmentos no mercado americano, segundo o estudo do professor John e da professora Catherine. Tá? Então, ele é
o maior de todos, economia... Eu pedi uma aguinha só para o garçom, se puder me dar uma aguinha. Ah, está aqui? Ah, obrigado, achei que fosse... Então, ele economiza em tudo, mas com menos agressividade. Então, esse é o tipo do consumidor que está suscetível, por exemplo, às ações de comunicação e de marketing com uma abordagem mais emocional. O terceiro é o que eles chamam de situação tranquila. Mantém o nível de consumo nos níveis de pré-recessão e fica um pouco mais seletivo, ou seja, ostenta menos. Tá? Então, vou trocar de carro esse ano, tenho um carro X, quem sabe vou fazer um upgrade para uma BMW X6. Não, segura um pouco, não vamos ostentar tanto agora. E o último, que é o vive o presente, que continua agindo como sempre, e sua reação é basicamente adiar a compra de grande valor. Mantém o seu padrão, mas não faz grandes investimentos. Então, esse é o perfil lá. Aqui eu vou pedir desculpa a vocês, eu tive que cortar, são 2 telas, tá? E a gente vai ver, senão não ia dar visibilidade, tá? Eles fizeram um gráfico, então, que seria risco de quedas nas vendas, tá? Lá com mais baixo ou alto, tá? E aí cada um deles, né? O pé no freio, tá? O pé no freio, ele vai nos essenciais, vai buscar artigos mais baratos e alternativos como produtos de marca própria do varejo, né? Os agrados, né? Ele vai cortar radicalmente, não vou dar mais mimo, não vou dar mais nada, vai cortar isso radicalmente, tá? Ou substituir por produtos mais baratos. Os adiáveis, dentro desse perfil aqui, que é o pé no freio, tá? Ele vai adiar a compra de qualquer bem durável, salvo se obrigado a fazer uma compra de emergência. Vai postergar consertos e serviços pessoais, como uma limpeza dental. Lembrando aqui que nós estamos falando de mercado americano, de perfil de consumidor americano, segundo o estudo dos 2 professores de Harvard, né? E os dispensáveis, vai deixar de comprar artigo dessa categoria, ou seja, supérfluo para esse sujeito aqui essa categoria chamada pé no freio, ele corta 100%. Vocês estão conseguindo aí, professor? Porque eu tive que ficar desse lado aqui. Tá, desculpa. O segundo, que é o abalado mais paciente, né? Na questão de compra, né, dos essenciais, vai buscar marcas favoritas com desconto, mas se contentará com alternativas mais baratas, menos desejadas, fará estoque se a oferta for boa. Ou seja, ele vai querer comprar a marca, né, que ele tem vínculo, né, se ela tiver em oferta. Agora, se ela não tiver em oferta, ele vai procurar marcas com menor prestígio e aí sim vai levá-la porque é uma boa oferta. Em relação ao pé no freio, né? Perdão, vou pular aqui que a gente já falou do abalado mais paciente, tá? Seguindo, agrados, né? Vai reduzir de certa forma a frequência e a quantidade e dar ênfase ao custo-benefício. Racionalidade pura, agrado racional, se é que existe isso, né? Não sei. Tá? Adiáveis, tá? Vai adiar compras de grande monta, consertar em vez de trocar, buscar o que é bom, barato e tem baixo custo de operação, em vez de recursos adicionais e pechinchar no ponto de venda. Esse aí é o Patríciozinho lá do Oriente Médio, né? Vai pechinchar bastante, né? Um dado com relação a fazer mais consertos, né? O mercado de automóveis, tá? Eu tenho a felicidade de trabalhar para o maior grupo de varejo de veículos hoje no Rio Grande do Sul, que é o Grupo IESA, né? Que tem marcas importantes como BMW, Mini Cooper, Harley Davidson, enfim, Renault, Nissan e Jeep, tá? E aí, casualmente, numa das reuniões, a gente estava vendo a questão do comportamento de vendas do novo, né? Versus comportamento de oficina. Né? E aí começa a ver os indicadores, os dados, é indiscutível. Quer dizer, o sujeito ia trocar de carro, ele vai lá, faz o conserto e protela a compra para o ano seguinte. Então, a queda de vendas de serviço em oficinas, pelo menos da base que eu tenho, na proporção do que é a queda no mercado de venda de carros, ele é muito menor. Ele quase chega a ser, não seria insignificante, queda teve, mas perto dos 30%, a média de 30% que foi a queda do varejo aí no último período, no varejo de zeros, é relevante. Então, tem a ver com esse perfil aqui também, nós, brasileiros, nos adequaríamos a esse perfil idêntico lá nos Estados Unidos. E os dispensáveis vai reduzir radicalmente o consumo de dispensáveis, ou seja, o abalado mais paciente também corta qualquer coisa que seja indispensável. Aqueles últimos 2 perfis que a gente também citou lá antes, né, como é que eles se comportam, né? O situação tranquila vai continuar comprando artigos de marca favorita em níveis de pré-recessão, vai ser mais seletivo na compra de artigos de luxo,
vai buscar maior qualidade pelo mesmo preço, também vai pechinchar mais no ponto de venda. Raramente, desculpa, mas o sujeito míope, raramente considera qualquer compra como injustificável, mas pode reduzir o consumo mais ostentador nessa categoria. Então, esse é o comportamento desses consumidores americanos. É importante dizer que esse estudo foi feito em 2009, ou seja, pós-subprime, né? Quando a economia americana, ali no final de 2008, 2009, ainda estava sofrendo, né, todo o impacto do que foi aquele momento no mercado americano. E o Bon Vivant, né? Será que seria o Bon Vivant, né? O Vive o Presente, né? Vai continuar comprando artigos de marcas favoritas em níveis de pré-recessão. Vai continuar comprando, mas ao invés de comprar 2 ternos Yves Saint Laurent por ano, vai comprar 1, e assim por diante. Vai continuar comprando artigos de marcas favoritas em nível de pré-recessão. Pode comprar se o negócio for muito bom, caso contrário, vai adiar. Reluta em considerar injustificável qualquer compra habitual, talvez não queira incluir novos tipos de produtos ou serviços de compra. Então, dá para ver que é o raio-x feito pelos professores lá de Harvard. Buenas, e os brasileiros? E nós, brasileirinhos? Qual é o nosso perfil de consumidor? Então, isso aqui foi um estudo feito por uma agência brasileira, a Nova SB. O campo dela foi feito no final de 2014 até o final de 2015. São quase 2.700 entrevistas em todo o Brasil. A faixa etária era 18 ou mais e foram usadas 2 técnicas. Uma técnica quantitativa, entrevista, questionário estruturado, e depois disso, com os principais achados, eles fizeram uma série de rodadas qualitativas com um grupo de discussão. Então, o primeiro que eles chamam de consumidor inteligente. É planejado e metódico. Pesquisa muito, pois tem receio de correr o risco de não obter a mesma qualidade ao experimentar marcas que nunca usou antes. As classes B e C têm mais indivíduos pertencentes ao grupo e a escolaridade é de nível médio. É óbvio que esse corte aqui é um corte muito específico. Assim, nós estamos falando aqui de classe B, vou lembrar ainda a questão de como é que se define a classe A, B e C, que é um critério ainda muito discutível no Brasil, mas é o critério que a maioria dos institutos usa para ter um parâmetro que possa fazer uma medição geral. Então, eu, inclusive, com todo respeito ao estudo, não vou fazer contraponto ao estudo, mas eu, quando li esse material, eu disse, pô, consumidor brasileiro inteligente, planejado e metódico, isso é uma minoria muito, muito, muito pequena, né? E eu falo isso até por trabalhar com comunicação e sei o quanto o brasileiro é suscetível aos esforços de comunicação. Mas em respeito ao estudo, aí tem que ver aquelas questões de amostras e etc. e tal, mas tem, segundo o pessoal, tem esse perfil aqui. O segundo que seria o pé no chão. Então nós temos o inteligente e o pé no chão. O pé no chão é o perfil mais aberto a experimentar novos produtos, marcas, também cortam o supérfluo, mas ajustam o consumo sem grandes sacrifícios. É um grupo qualificado pela sua alta escolaridade, em média, participam das categorias da classe A e alguns membros. Aqui, para mim, parece, sim, um retrato correto. Nós estamos falando de classe A, inclusive não é a famosa classe A emergente, né? Porque a classe A emergente, aí estão falando de, né, um perfil mais consumista mesmo. Tá? Então, esse seria o perfil pé no chão. O que eu acho que deve ser a grande maioria dos brasileiros, sobrevivente, né? Infelizmente, a gente ri, mas é verdade, né? É aquele que teve de cortar muitos gastos para não se endividar, né? E às vezes não é não só não se endividar, é não se endividar e conseguir manter os seus compromissos, né, em dia, né? Não se endividar mais ainda, exatamente isso, bem observado. Não, claro, assim, pessoal mais jovem aqui talvez não consiga fazer essa comparação, mas assim, na época que eu estudava, entre aspas, o meu custo / investimento que meu pai tinha que fazer para que eu pudesse estudar num colégio particular. Estudei primeiro em colégio público, depois estudei em uma parte no colégio particular, depois em universidade, uma faculdade particular, que é a FAMECOS. Tá? Mas assim, entre aspas, o custo que eu representava para a renda, os rendimentos do meu pai, comparado com o de hoje, quem tem filhos nessa faixa aí de 15, 14, não te custa menos de faculdade, não vai te custar menos faculdade, o celular, o não sei o quê. É muito mais significativo. Então, esse consumidor brasileiro com esse perfil hoje aqui sofre muito mais do que com esse perfil, por exemplo, se fosse o meu pai.
né? Ou alguns que vocês conhecem, né? Então, com pouca margem de manobra, opta pelos produtos mais baratos, mesmo que tenha que abrir mão de qualidade. Costuma cortar a alimentação fora de casa e a bebida alcoólica. Predominância das classes D e E, porém tem indivíduos da classe B. Ou seja, isso aqui o senhor, além de... Desculpa, como é seu nome? Selpa. Ele comentou. Serpa. Selpa. Ah, Serras. Ah, tá bom. Então, ele perguntar, é verdade que está acontecendo isso? Não, então, enfim, ele, além do endividamento, ele tem que cortar, inclusive, coisas básicas, né? Essa área de alimentação e almoço, jantar fora de casa, realmente, né, se você pegar os principais restaurantes de Porto Alegre, a queda é violenta, assim, é assustadora. Eu tenho vários amigos e amigas que são donos de estabelecimentos comerciais e despencou. E não é só na classe média ou na base, né? Se você for, quem costuma frequentar o nosso quartelatã ali, né, Padre Chagas e adjacências, pode passar ali de noite, que há 2 anos atrás era diferente. Claro, agora abriu o Paris 6, esse que faz fila ali, mas infelizmente, como tudo em Porto Alegre, com todo, tem alguém aqui que não é gaúcho? Da onde tu és, companheiro? Paulista, tá. Então, assim, não, só estou te perguntando se alguém não é gaúcho, porque, assim, às vezes eu falo, o pessoal, mas tu não é gaúcho? Não, realmente, gaúcho é complicado. Então, Paris 6, esse aí, tomara que eu esteja errado, mas vai ser mais um dos tradicionais que bomba, né, quando inaugura e depois cai. Salvo raros clássicos, né, como um Gambrinos no mercado público, como um Barranco, ou até a Parrilla del Sul, que também tem ali, mas ali a Parrilla é tática de preço mais, né, mas o Gambrinos e o Barranco é outra política. Mas, enfim, Banca 38 no mercado público, também, Banca 40. Então, esse é o terceiro perfil dos brasileiros. O quarto, nesse mesmo estudo da Nova, né? Mais impulsivo e indulgente, sente muita dificuldade em mudar seu comportamento de consumo, né? O consumidor ostentação quer saber de continuar consumindo todos os produtos e serviços e que sempre buscava antes da crise. Obviamente, é mais evidente em jovens, olha que interessante, em jovens de classe A e de classe D, nos dois extremos, né? Por que na classe D? Já faz um bom tempo que, infelizmente, na cultura latina, brasileira, né, o ticket da inserção de um sujeito desfavorável economicamente é a representatividade daquilo que ele usa. É o tênis Nike, é a calça, enfim. Então, esse dia um colega meu ainda falou, chegou no prédio dele, estava com um problema do celular, entrou na portaria e falou com o porteiro assim, cara, o meu celular está sem bateria, tu pode emprestar o teu aqui, porque eu queria só ligar para uma pessoa aqui e tal. iPhone 5. Aí você vai pensar, pô, iPhone 5 com o porteiro do prédio, tudo bem, não é um prédio popular, mas a relação renda, né, com o aparelho que ele está usando está dentro desse contexto aí. Nenhuma dúvida aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Podemos seguir? Robertinho, tá cansativo ou não? Falta pouco. Bom, esse fórum, tá, que foi que eu comentei lá no sumário, que é da Alien Minds, que é uma grande empresa, um conglomerado de consultores lá em São Paulo, ele reuniu 175 CEOs, diretores de marketing, de RH, num evento agora em março, menos de 3 meses passados. Tá? E eu extraí, né, do que foi publicado, os principais achados. Tá? Então, primeiramente, independente de posições ideológicas ou dos rumos que o país poderá definir no campo político e econômico, nos próximos meses, temos aí o impeachment provavelmente até outubro, né, setembro, outubro, né, o trabalho de milhões de brasileiros não pode, entre aspas, pausar e os desafios começam a se tornar mais evidentes no dia a dia. Realmente eu não sei vocês, mas particularmente lá na nossa pequena empresa e naquelas empresas que a gente presta serviço, né, essa angústia da incerteza dos desdobramentos desse cenário político estabelecido com afastamento
presidenta Dilma, do presidente interino e da quantidade de absurdos que deveriam nos chocar, nos indignar, já não nos chocam e não nos indignam mais, isso vai para dentro da empresa e te dá uma sensação de impotência, né, e de muita frustração. Então, esse cenário todo que está aí, é um parênteses, né, eu não tenho pretensão de fazer nenhuma leitura política, mas uma leitura de cidadão. Eu, ao ler ontem, ao saber domingo, de que o Temer, o presidente interino Temer, me recebe o Eduardo Cunha na sua casa, numa reunião, para discutir a sessão da Câmara dos Deputados, pô, é de novo lá o Legião Urbana, né? Que país é esse, né? E aí a gente vai vendo as sucessões de coisas que acontecem, a provável recuperação judicial da Oi, 65 bilhões, 60 bilhões, pô, um negócio totalmente oligopolizado, tá? E os caras conseguem chegar nessa situação. Então, essa quantidade de inputs assim, absurdos, né, desse desmando que se estabeleceu no país, nos afeta internamente. Como é que a gente vai fazer frente a isso, né? Mas, como eles dizem aqui, não podemos fugir disso. Temos que encarar isso e fazer o nosso tema de casa. O segundo aspecto que eles falam, né, nesse estudo, né, para muitos analistas, a crise que enfrentamos será do tipo U, né, em que a retomada se dá logo após ao ponto máximo de queda, ou seja, tá, caímos aqui, tum, subimos, né? Segundo esses analistas, não será assim dessa vez, será do tipo L. Tum, caímos e a gente não vai fazer U, a gente vai fazer L. Ou seja, espero que ele esteja... Tem uma madeira aí, vamos bater na madeira aí, né? Espero que eles estejam errados, tá? Mas segundo a leitura deles, e que é muito menos comum nas nossas crises anteriores. Se nós pensarmos, por exemplo, não era a crise nossa, era do subprime, 2008, por exemplo, o mercado imobiliário no Brasil fez um strike, atendo o mercado imobiliário no Rio Grande do Sul, 2 empresas, naquela época era só uma, que é a Friso, hoje eu atendo, além da MR Friso, atendo a MRV no Rio Grande do Sul, tá? Naquela época só a Friso, a gente fez uma campanha maravilhosa, lançamos, conseguimos êxito, aí ficamos parados no primeiro semestre de 2009, mas no final de 2009 já bombou de novo, então foi um U, né? Bateu lá embaixo, mas rapidamente conseguiu subir. Segundo esse pessoal que foi entrevistado, temos esse cenário. O cenário não é dos mais favoráveis, mas o fato é que existe espaço para quem souber aproveitar. Nesse sentido, 2 ingredientes são fundamentais. Nada de novo aqui, né, pessoal? Tudo antigo, mas o problema não é se é novo ou se é antigo, é saber se a gente aplica, né? Essa é a diferença. Que é criatividade e informação. Tá? Isso eu vejo que é um desafio dos gestores na área de RH, principalmente, e os líderes internos da companhia, tem que disseminar dentro das empresas, das organizações, não só que o mundo mudou, que o mundo é complexo. Tá? Tem um autor que é um cara que há 30 anos fala disso, que hoje é um dos mais contemporâneos, que é o Edgar Morin, já esteve aqui no Fronteiras do Pensamento. Tá? A gente tem que começar a estabelecer nas organizações, não precisa ser discípulo, nem experto, nem nada, mas dessa plataforma de pensamento, do pensamento complexo. Esse é o novo paradigma que vai nos ajudar a mudar, a avançar e a fazer diferente. Tá? E para isso, não tem outro jeito. Tem que ter, além dessa plataforma, você tem que ter informação e a criatividade não é a expressão para publicitário. Criatividade, todos aqui são criativos, entendeu? Quando você pensa num produto, você está sendo criativo. Não é porque você criou um anúncio que é criativo e quem criou um produto não é. Então, estimular muito esse tipo de abordagem internamente. E aí, inclusive, conversando com alguns amigos também que são empresários, mas Gil, em época de crise, eu vou cortar, tinha um seminário interno lá. Meu amigo, o que tu quer falar? Eu quero falar sobre relações internacionais. Pô, vamos ter um amigo nosso lá, o César Roedel, que pô, é uma fera, traz aqui, ele não vai te cobrar nada, pô, entendeu? Ele vem com uma abordagem. Então, precisamos também romper com, não tem dinheiro, não posso fazer nada. Tem coisas que a gente pode fazer, principalmente no que diz respeito a trazer abordagens novas. Não vai dar para mandar o Gil para o evento do HSM esse ano, porque o evento vai custar, só a passagem vai custar 2 mil, mas o ingresso vai custar X mil, entendeu? Não, mas a gente pode fazer plataformas de discussão
com grupos de relacionamento sobre temas que nos interessam, tá certo? Por exemplo, de novo, 29ª vez que eu repito, faço a redundância do por exemplo. Vocês que são do plástico, fica uma sugestão, não sei se já ouviram. Edson Matsu. Edson Matsu é uma referência no design internacional, é um descendente obviamente, de japonês, né? E ele veio, o Alexandre Grandene trouxe ele para cá em 1984. 1984, 85. Quando ele tinha feito o boom com a Melissa. E aí, de novo, nós temos centenas de empresários brilhantes, talentosos. Eu posso falar daqueles com quem eu conheço e principalmente daqueles com quem eu convivi. Aí o Alexandre, na época, o Alexandre e o Pedro, né, estavam ainda na gestão da Grandene. E aí eles, não, precisamos desenvolver um novo produto nessa área de plástico. Vocês conhecem bem a história dos Grandene, lá, dos garrafão de vinho, com os Etoli, etc. e tal. E o Alexandre disse, não, vamos trazer um cara para fazer uma bicicleta de plástico. 1985, 31 anos atrás. Entendeu? E aí trouxeram o Matsu, e aí começou a desenvolver, ele é arquiteto, designer e tal, não, resumo da ópera, não saiu a bicicleta e saiu o Rider, que foi o negócio que fez a Grandene mais uma vez disparar. Estou citando ele, fica a minha sugestão, tá? A agenda dele é complicadíssima, tá? Mas assim, eu tenho certeza que ele... Então, estou usando fazendo essa referência, porque certamente ele viria aqui, um cara que é cidadão do mundo do design, tá certo? Com todos os projetos que ele já liderou, e falaria, e não custaria nada. Entendeu? Então, não posso fazer porque é difícil. Tu tem um cara ali, em Farroupilha, que o escritório está aqui em Novo Hamburgo, ele mora em Porto Alegre, tá? E é só acertar a agenda, vai te trazer um cara que se tu fosse mandar o teu funcionário lá para ouvir o cara em São Paulo, talvez não ouvisse o Matsu, fica só o exemplo. Tá? Quase terminando, pessoal. Ainda nesse mesmo fórum, os principais achados, né? O Senado nos demanda ainda o famoso fazer mais com menos. Tá? Mesmo nessa abordagem que eu estava comentando agora para vocês. Né? Isso pode significar, além de ajustar o planejamento em linha com os insights percebidos, ou seja, se a gente tem planejamento estruturado, né, não tem mais revisão de planejamento estratégico em 5 anos. Né? Tem planejamento estratégico de 5 anos para as grandes corporações. As médias não estão fazendo mais isso, estão fazendo 3, e as pequenas, para baixo, estão fazendo de 1 ano. Né? E revisando sempre, e botando input dentro. Então, revisa com os insights percebidos, né? Também vender, né, da sua área de marketing internamente com mais flexibilidade. Então, deve ter gestores de marketing aqui. Quer dizer, se eu tenho um projeto que eu quero levar lá para os acionistas e quero implementar, mas ele é um projeto com investimento alto, pensa, fatia ele, faz em etapas para ter o menor impacto. Né? Então, vender internamente, isso, né, ajuda a gente agir em prol da superação desse momento de dificuldade. É o cacuete do mercado de marketing. Né? Então, sugestões e achados. Ações, né, de live experience e advocacy, tá? Que ainda são poucos, que é advocacia de marca, tá? Que ainda são pouco utilizados no Brasil, tá? Mas eles exigem investimentos menores, tá? E pode ser armas muito interessantes para reposicionamento. Tá? Uma experiência, por exemplo, nós lançamos um empreendimento imobiliário para um mercado de luxo aqui em Porto Alegre e, claro, teve mídia, isso faz tempo já, tá? É o Ville de Grace, aqui na Lucas de Oliveira, é um empreendimento do Fernando Miranda, tá? Na época. Então, é um investimento que não requer mídia de massa, porque é um empreendimento premium. O que se fez? Se fez uma lista de 150 prospects, convidamos um artista plástico famoso aqui de escultura, e ele fez, então, um Ville de Grace, que é a cidade francesa, que é o berço do perfume no mundo inteiro. Né? Todas as essências mais importantes da perfumaria internacional saíram de Ville de Grace, que é uma cidade que tem 700 anos, tá? De 1300 e tanto. Então, ele pegou uma dessas plantas e fez uma escultura,
nós convidamos a Marta Medeiros para escrever um texto específico, tá? E esses 150 prospects foram convidados para um jantar no plantão de vendas, que na época era no empreendimento, em momentos diferentes, né? Porque o espaço não tinha para todos. Então, isso é uma experiência. E, claro, é outro público, é um público mais, né, assim, mais receptível, mais intimista com esse tipo de abordagem. Mas você pode fazer isso, inclusive, com um público de posto de gasolina, você pode fazer isso com um público popular da construção civil. Então, não tem orçamento, mas eu posso ter experiência. Tá, você vai fazer uma experiência gastronômica num empreendimento não top. Tá? Nós vamos fazer um agora, para um empreendimento com produtos na faixa de 150 mil, e estamos fazendo uma ação cooperativada que não tem custo para o cliente, tá? Que é com uma vinícola do Rio Grande do Sul. A gente vai ter um espaço lá, então o cliente vai lá, o próximo vai lá, se cadastra, deixa seus dados completos, se comprar ou não comprar, né, sai com o material e faz uma degustação. Né? Não estou falando de público alto, estou falando de ticket médio de imóvel de 150 mil. Quer dizer, eu faço um esforço. Claro que para esse eu preciso ter um pouquinho de mídia de massa, senão não consigo pegá-lo, né, pelo perfil dele, capturá-lo. Mas, assim, de novo, o vinho, nós vamos fazer um stand com o merchan da vinícola, é o espaço dela. Um dos desafios do vinho, que não passa só por aí, passa mais uma vez no Brasil pela questão tributária, mas é a popularização da bebida, né? Ela é uma bebida com consumo per capita muito baixo. Mas é mais um exemplo nessa linha, né, de consolidação do branding. Né? E aqui, no final, para os otimistas, como todos nós, apesar da tendência da redução dos investimentos entre os diretores e gestores de marketing, o foco do andar de cima, lá do top, dos CEOs, né, continuará forte em marketing, vendas e novos mercados. Crise, tudo bem, vamos reduzir os investimentos, mas é o seguinte, só tem 3 áreas, 3 caminhos que podem nos ajudar a reverter isso. Marketing, vendas e novos mercados. Isso, na verdade, é um combo. Não adianta tu ter, eu tenho ferramentas de marketing, tá, mas e a tua equipe de vendas, como é que está? Né? E nós vamos ficar só vendendo para aquele mercado que já está, né, refratário? Não. Então, isso é um combo. É marketing, vendas e novos mercados. Né? Seguindo ainda. Aqui depois até de novo, assim, como eu não sou palestrante, eu vim bater um papo com vocês, eu não sou do tipo tradicional de palestrante, não, a minha palestra eu não deixo aí, como é um bate-papo, tá? Depois, Roberto, já deixei com a Adriana, né? Aí vocês vão olhar com calma, tá? Porque talvez seja difícil de visualizar aqui, pessoal, mas ali eles falam, tá? Desse mesmo estudo, tá? Então, lançamento, então aqui assim, ó, é muito menos esforço, né? Um bordô mais escuro, menos esforço e um esforço um pouco menor, né, nesses 3 primeiros aqui. Tá? Então, vocês vão ver lá, em lançamento de novos produtos, penetração de mercado, novos canais, e-commerce, trade down, trade up, inovação tecnológica, reposicionamento, exportação, importação, marca institucional e brand. Percebam bem que, na sua grande maioria, tirando aqui um pouco aqui do lançamento de novos produtos, mas se você olhar lá, em muito esforço, né, e mais esforço, tá, nós estamos falando lá de lançamento de 48%. Tá? Então, com todo esse cenário de crise, os CEOs e os gestores dessas empresas que participaram dessa pesquisa, eles estão com uma visão agressiva. Né? Inclusive, isso normalmente é comum com os empreendedores e os gestores um pouco mais arrojados, mas com responsabilidade. Não adianta ser arrojado e se atirar na ponte. Então, acho que depois que a gente tiver interesse, o Roberto, a Adriana Passos podem ler o material com calma, vão poder, né, para a gente não ficar olhando a tabela aqui. Bom, para finalizar, essa é uma citação muito antiga, pessoal, mas eu acho que ela continua sempre. Aqui, provavelmente, tem gente que já leu esse livro aí, na versão original, né, há muito tempo, em português, já tem mais de 30 anos. Né? Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá uma derrota.
Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Agora, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Sun Tzu. Obrigado.